contigo, né? Aqui de novo no Cantinho da Mê. Eu sou a Mê, este é meu cantinho, seja muito bem-vindo. E se você tá acompanhando o canal, você sabe que a gente tá naquela saga de biografias missionárias. E hoje vai ser o segundo livro, que é o livro da segunda etapa, que a gente já vai começar os livros da segunda etapa, que é a etapa que eu estou. Então não vou poder passar daqui, porque eu não sei, ainda não li os outros livros. Mas particularmente, eu gosto muito dos livros da segunda etapa, porque são muito emocionantes. Inclusive, o livro que a gente vai ler hoje tem muitas referências históricas, então se você gosta de história, você provavelmente vai gostar muito de ler esse livro. Hoje eu vou estar falando da biografia de simplesmente William Begbie, que foi o primeiro missionário a vir para o Brasil. O nome do livro é O Gigante que Dorme, e se você tá gostando dessa nossa série de vídeos, de livros, quem dera, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as mensageiras da sua igreja, com as orientadoras da sua igreja, com o grupo da MCM da sua igreja, com as irmãs da sua igreja, com qualquer pessoa da sua igreja que você olha e fala, olha, esse vídeo é legal. Não se esqueçam de comentar também se vocês estão gostando desse conteúdo para ficar feliz. Tá bom, vamos lá. O nome do livro é O Gigante que Dorme, e esse título também é muito interessante. Ao longo do vídeo eu vou estar explicando para vocês o porquê desse título. E ele é a biografia de William Begbie. O William nasceu no Texas, nos Estados Unidos, no dia 5 de 11 de 1855. Ele é antiguinho. Ele foi para a escola aos 5 anos de idade. E na escola era o mesmo estilo que tinha na escola de Minnie Lou. Se você ainda não viu a biografia missionária de Minnie Lou, que a gente comentou aqui, eu vou deixar o card para você, porque é muito bom. E era naquele mesmo estilo, sabe? E desde pequeno ele já demonstrava muito interesse pelas matérias de geografia e história. E também quando ele era pequeno, ele ficava apontando para o mapa do mundo, ele ficava apontando para a América do Sul, desejando e pensando em algum dia poder visitar. Que zoada é essa? A família dele, da mesma forma que a família de Minnie Lou, zelava muito pelo conhecimento bíblico, pelo culto doméstico, e isso fazia com que as crianças já crescessem no caminho do Senhor. Aos 12 anos, William aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, e pouco tempo depois ele confessou que sentia o chamado para ser missionário. E aí esse chamado que Deus deu para ele se concretizou. Um general chamado Hathor, tá aqui o nome para vocês, ó. Ele já havia convidado a Ana para fazer parte desse projeto dele, que era chamar alguns missionários, um casal de missionários, para ir ser missionário no Brasil. E como já tinha essa quantidade de estadunidenses morando no Brasil, eles estavam querendo começar a evangelizar no Brasil, que era extremamente católico na época e não tinha nem abertura para a pessoa conseguir ser protestante. Até porque a religião oficial do Brasil naquela época era o catolicismo e não tinha brecha para ser protestante, não, bem. Não. E aí, esse general chamou o William para fazer parte desse projeto também. O Brasil, segundo o general, era a terra do cruzeiro, mas que não conhecia o verdadeiro significado da cruz. E se você não entendeu o porquê da terra do cruzeiro, é porque no Brasil, numa noite clara, quando você tá viajando de navio para cá, que era a forma como a galera se transportava, né? Você conseguia ver 4 estrelinhas que formavam uma cruz no céu. Então, o Brasil é realmente um país que tem uma cruz no céu, mas que não entende a mensagem do evangelho. E aí ele pensou muito nisso, né? O William pensou muito nessa proposta e acabou aceitando. E apesar das condições difíceis para se manter, ele orou a Deus e sentiu que era realmente para o Brasil que Deus estava lhe guiando. Então eles foram, tentaram arrecadar fundos e começaram a viajar. Foram 7 semanas de viagem. E aí, quando eles estavam viajando dentro do barquinho, todo mundo muito pleno, o William começou a olhar as montanhas que estavam começando a aparecer. E eles estavam ali perto da Baía de Guanabara, estavam já chegando no Brasil. Aí eles começaram a olhar ali a Baía de Guanabara e analisando esse contorno, o William falou, olha o gigante dormindo. E aí ele começou a explicar o porquê dele estar se referindo ao Brasil como um gigante. Ana, para mim, o Brasil é um gigante. É gigantesco em território, em minerais, em produção de café e de açúcar, mas é um gigante que dorme espiritualmente. E Deus nos mandou até aqui para ajudarmos a despertá-lo do sono. Esse era a proposta de vida de William, era isso que ele veio fazer no Brasil. Bom, eles chegaram no país, mas não quer dizer que eles já estavam tudo certo, pronto para ficar hospedado. Na verdade, eles tinham pouquíssimas informações. Mas aí, eles perceberam o agir de Deus em suas vidas quando, do nada, eles assim que chegaram num estabelecimento que eles tinham um endereço, que era a única coisa que eles tinham sobre informação do Brasil, chegou um moço e falou, olha, temos uma carta para o casal Begbie, que era eles dois, que veio a Ana Luther e o William, juntos. E quando eles receberam essa carta, foi porque uma conterrânea deles os estava chamando para morar com eles em São Paulo. Tinha ouvido falar de que eles viriam e como ela tinha condições de abrigá-los, ela resolveu os hospedar. E eles realmente se sentiram muito felizes e perceberam o agir de Deus e que era realmente ali que eles deveriam estar.
Enquanto estudava a língua portuguesa no Colégio Presbiteriano de Campinas, em São Paulo, Begbie conheceu o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que havia abandonado a Igreja Católica e se casara. Devido a perseguições, ele havia se refugiado em São Paulo, onde se unira aos metodistas. Além de conhecer esse padre, eles conheceram um segundo casal missionário, que era o casal Taylor. E juntos, eles começaram a fazer a missão no Brasil, e juntos começaram a decidir onde iria começar essa missão afinal. E aí eles decidiram pela Bahia, que era um lugar que tinha pelo menos 365 igrejas católicas. Ou seja, um lugar muito difícil das pessoas desejarem realmente mudar de religião, especialmente porque era muito mais fácil a pessoa ser católica e tinha uma presença bem marcada do catolicismo. Então eles foram para a Bahia. A gente olha para o nosso Brasil querido de atualmente, e não consegue sequer imaginar as coisas assim banais que aconteciam antigamente. Rolava perseguição até contra protestantes, galera. Como eu falei pra vocês, a fé católica era a oficial do Estado, então todo mundo acreditava nisso, e quem não acreditasse era paulada, era pedra, era tapa na cara. E foi realmente isso que aconteceu com esse missionário. O casal Begbie e o casal Taylor foram muito retaliados em decorrência da sua fé. Como a galera era totalmente católica, quando chegava uma religião diferente, havia muita perseguição, havia muita retaliação. Aí lembra que eu te falei sobre o casal Taylor, sobre o casal Begbie, sobre o ex-padre? Então, os 5 foram os fundadores da primeira igreja batista brasileira. E eu digo os 5 porque, embora o padre fosse casado, ele não era casado com uma pessoa cristã. Mas depois ela se converteu, relaxa. E outra coisa legal que aconteceu foi que certo dia tinha entrado um moço negro na igreja e ele estava sempre por lá. E até então, beleza, né? Eles estavam ali juntos, orando, e esse homem estava lá. Ele ia às reuniões da igreja constantemente. Mas chegou um dia que ele parou de frequentar simplesmente. A galera ficou em dúvida, se reuniu, e nessa reunião eles descobriram que, na verdade, esse moço era um escravo. Ele era um homem negro escravo, cujo dono disse: se você for pra lá de novo, você morre. Simples assim. Então, o que a igreja fez? Apesar de não ter muitos recursos, a galera fez um esforço, fez uma economia para conseguir comprar esse escravo e dar para ele a alforria. E aí ele se converteu diante dessa boa ação, diante dessa boa obra que os batistas fizeram. Ele se converteu a Deus e agora, como homem livre, passou a adorá-lo tranquilamente. Não é só de coisa boa que vive o missionário. O William e o casal Taylor passaram por muitas perseguições. Certa vez, inclusive, o William estava pregando tranquilamente dentro de casa, dentro de uma casa. Uma moça tinha chamado, levou alguns vizinhos e ele foi pregar. Aí, nisso que ele foi pregar, as pessoas se juntaram ao redor da casa que a moça estava, que ele estava pregando, começaram a tacar areia molhada e pedra na casa. E uma dessas pedras acertou uma moça e também acertou o William, que ele saiu desacordado, inconsciente, por causa da pedrada. Depois, vendo a cicatriz, o Taylor, que não estava nesse dia, na reunião, que estava fazendo outra coisa, ele viu a cicatriz no rosto de William e falou: William, essa é a ferida mais bonita que já vi. Como eu queria ter estado ali também. Preferia ter uma ferida adquirida como essa que você adquiriu a usar uma coroa de qualquer rei da Europa. Eles estavam padecendo em nome do Evangelho de Cristo, em nome da verdade. As pessoas não estavam dispostas a ouvir a verdade, estavam preferindo realmente oprimir aos servos de Deus. Eles achavam realmente preferível sofrer por Cristo do que ter todas as glórias do mundo sem ele. E posteriormente, Taylor também foi perseguido, tacaram uma pedra na cabeça dele, mas ele estava de chapéu e não ficou com cicatriz. Poxa, que pena. Aí, em 1884, o casal Begbie se mudou para o Rio de Janeiro para continuar a sua missão evangelista. Só que vamos lá, galera. Se você gosta de história, você vai pegar essa visão comigo. 1884, 1885, 1886, 1887, 1888. O que você acha que acontece em 1888? Exatamente, é assinada a Lei Áurea. E depois que ela é assinada, os escravos são libertos. O país estava em festa, estava todo mundo super feliz, super animado. William acompanhou de perto quando a Lei Áurea foi assinada e também a proclamação da República, que aconteceu no ano seguinte. E com essa proclamação da República também veio a divisão entre Estado e Igreja. Agora não existia mais um Estado católico, existia um Estado laico. E os padres também não receberiam os seus salários da tesouraria lá do governo, não. A Igreja que banque agora, que não tem mais nada a ver com nada. E com isso, pelo menos em tese, o Brasil agora teria liberdade dos escravos e um Estado laico, um Estado sem perseguição. Tão bonito na teoria, né? Mas a gente sabe, inclusive o Taylor e o William continuaram passando por perseguição, tá? A gente sabe que não é assim, não é fácil no país, né? No país Brasil.
É difícil. Mas apesar de tudo isso, o William continuou pregando a fé, continuou sendo evangelista. E aí ele teve várias experiências de conversão ao longo do trabalho dele. Teve pessoas que, através de sua pregação, vieram a conhecer a Cristo. E essas pessoas foram bênção de Deus. Elas realmente foram instrumentos de Deus para falar do seu evangelho, para chamar outras pessoas para conhecer a verdade de Cristo. E aí tem uma coisa muito interessante. Lembra da Ana Luther, a esposa do William Bagby? Então, ela estava se sentindo assim, muito sem fazer nada. Ela pensou, cara, o que eu posso fazer? Eu sou professora. Que tal eu vincular o ensino junto com a pregação? Inclusive, isso é o que acontece até hoje. Tem muitos lugares em que o ensino, a educação não é muito fácil de conseguir. Então, vão projetos missionários, vão professores, vão pessoas dedicadas ao ensino. E aí, esses professores vão lá, ensinam para as crianças, ensinam para as pessoas e conseguem fazer também o ensino espiritual. Então, é um crescimento completo. Você não cresce somente sabendo das coisas, mas você amadurece emocionalmente, amadurece espiritualmente. É algo muito exercido e tem também instituições batistas que fazem isso, qualquer dia a gente pode falar sobre elas. E foi o que a Ana fez. Tinha muita gente que estava querendo ir para a igreja, que estavam querendo conhecer a palavra, só que não podia, porque ainda tinha aquela repressão católica, sabe? Então, através das escolas, as crianças poderiam aprender e os pais também poderiam ter acesso a essa educação cristã. Foi bom para todo mundo, a galera gostou. Teve também uma coisa muito interessante, que foi a criação da Igreja Batista da Lapa. E olha só, nessa igreja tinha uma peculiaridade que estava vindo muito imigrante pra cá, tá? Lá em 1888, depois da libertação dos escravos, começaram a trazer muitos imigrantes para o Brasil. Precisavam de mão de obra assalariada para movimentar a economia e trouxeram imigrante, porque aparentemente não tinha mão de obra aqui. Aí nisso que trouxeram, tinha muito imigrante chegando, de vários países, com várias línguas, muita gente. Então, chegou uns russos para o William e falaram, é o seguinte, a gente queria conhecer uma igreja batista que falasse na nossa língua. Aí o William, não temos. Mas aí o William falou, poxa, eu posso ceder para vocês a minha varanda. Não, beleza, tá show. A varanda não coube o tanto de gente que veio. Aí o que é que o William fez? Vamos fazer uns cultos separados. Os húngaros pegam outro horário, os brasileiros pegam outro horário. Cada um adora a Deus na sua língua, debaixo da graça do Senhor, fica todo mundo feliz. Amém? Amém. Glória a Deus. A Igreja Batista da Lapa foi essa igreja, assim, super diversa. Aí, depois de todo esse tempo, toda a sua jornada de fé, o William começou a perceber que o Brasil estava realmente despertando para Cristo, despertando espiritualmente. Foi um começo, foi apenas o pontapé, mas que através dele muitas outras pessoas puderam ser alcançadas por Cristo. Muitas outras pessoas também foram chamadas para ser missionárias e alcançar as nações. E não foi porque ele viu que o Brasil estava começando a melhorar, estava começando a perceber que Cristo é o Senhor, que ele começou a desmoralizar, a ficar parado, não. Não! Ele percebeu que o Brasil estava melhorando e continuou se empenhando, ele continuou fazendo a diferença, continuou mostrando e se esforçando para mostrar verdadeiramente que Cristo é o Senhor para todo mundo. O William foi um pescador de almas por toda a sua vida, ao longo de toda a sua história, buscando realmente e sempre falar do Evangelho de Cristo. Coisa que a gente deveria fazer mais, né? Usar nossos dons e talentos da mesma forma que Ana Luther usou para proclamar o Evangelho do Senhor. Atender ao chamado do Mestre, perceber as oportunidades que Ele nos dá, o quanto Ele nos segura pela sua forte mão e nos guia por caminhos que só Ele conhece, mas que nós podemos ser seus instrumentos. E que apesar das perseguições que talvez a gente passe, a gente deve se empenhar mais, se empenhar verdadeiramente para proclamar esse Evangelho de Cristo. A gente percebe que ele foi um exemplo de missionário, um exemplo de cristão que se dedicou. E que a gente deveria fazer isso também. A gente deveria se dedicar mais para que as pessoas ao nosso redor possam verdadeiramente conhecer ao Deus que nós dizemos servir, ao Deus que nós dizemos que é a verdade e que pode nos conceder a vida eterna. Mesmo que o cenário ao nosso redor seja difícil para pregar o Evangelho, que a gente esteja se empenhando verdadeiramente. Se empenhando para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas por Ele. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu digo, não esqueçam de ler o livro, tá? O que eu tô falando aqui, o resumo do resumo do resumo. E você pode tirar muitas lições através da leitura do livro. Lições que talvez eu não conseguiria tirar e que você pode conseguir. Não esquece de deixar nos comentários as coisas que vocês gostam desse livro. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por tudo. Me ajudem aqui, que dá trabalho fazer isso. Aí vocês deixam um like, eu fico feliz e entendo que vocês estão gostando do conteúdo, tá? É isso. Muito obrigada por tudo, gente. Tchau.